Estamos começando aqui mais um Fala aí, líder. E hoje eu aqui com o meu parceiro, pastor Jonatas. Nós vamos falar sobre um tema muito importante e relevante, né, pastor? A pergunta tema de hoje é: o que está drenando a tua força? E o pastor Jonatas tem algumas coisas para compartilhar com a gente em relação a esse tema, e a gente vai aqui trocar uma ideia, né, bater um papo sobre isso que acho que todo mundo já em algum momento parou para pensar nisso, né? O que está drenando a minha força no momento que seja de angústia, no momento de aflição, às vezes até no momento que você está Exatamente. bem e do nada você acorda cansado. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema hoje, né, pastor? Exatamente. Na nossa caminhada cristã, muitas coisas aparecem para Ô, drenar a nossa força. E é interessante que no mundo secular também nós temos muitos exemplos que coisas que drenam a força das pessoas, né. E se a gente levar para o mundo das histórias em quadrinhos, né, o Super-Homem, a sua força é drenada com a Kryptonita. E hoje nós vamos falar muito sobre o que são as criptonitas, né, que nos afastam de ter um relacionamento mais profundo com o Senhor, né? As pequenas coisas que afetam o nosso dia a dia e o nosso relacionamento com Deus. Então hoje vai ser um podcast bem legal, cara, de conversar, porque é um tema atual, são coisas que acontecem com todo é mundo verdade. e é legal a gente falar isso porque nós vamos pouco a pouco identificar, né, aquilo que tem drenado a nossa força e a nossa fé, né. É Muito bom, legal. e tem sido desafiador, né, a Isso. jornada do dia a dia é uma jornada desafiadora, seja no trabalho, na escola, com a família, e a gente acaba tendo que ser um pouco de super-herói mesmo, né, a gente tenta Sim, colocar essa capa de isso. super-herói de alguma forma, mas todo super-herói ele tem um ponto fraco, né. Exato. Todo super-herói ele acaba tendo ali algo que vai de fato deixar ele com menos força, vai deixar ele desanimado em algum momento, e a Sim, verdade somos seres humanos. sim. Mas fala um pouco mais dessa linha, né, do que é um ponto fraco pra gente hoje, pra gente poder ir caminhando pra depois possíveis soluções, pastor. É, a Bíblia ela é categórica em dizer que aquele que está em pé, cuide para que não caia, Simples né. assim, Então né. simples, a Bíblia já está dizendo: se você está de pé, cuide para não cair. Se você já caiu, a Bíblia fala para você lembrar do lugar onde você caiu e retornar para o primeiro amor. Verdade. Então, tudo parte do princípio de identificar aquilo que está acabando com sua vida espiritual, né. A gente está lotados, né, de distração, nós estamos lotados de coisas que nos distraem, né, coisas que nos afastam do relacionamento com o Senhor. E a primeira coisa, Wallace, que eu acho que a gente precisa ter é entender a nossa posição, sabe. Até o homem mais forte ele cai se ele não reconhecer que ele tem uma É fraqueza, verdade. né. Então a gente nunca vai na nossa caminhada cristã, nunca nós vamos estar num nível que nós não podemos cair, que nós não podemos ter fraqueza. Eu acho que a gente precisa entender a nossa fraqueza e entender que nós somos fortes com o Senhor, sabe. Perfeito. Quando nós confiamos na nossa própria força, eu acho que isso já é um pretexto gigantesco. É, e a gente fica muito olhando pra fora, né. A Exato. gente tá muito habituado nessa jornada do herói de ficar Sim, proteger a nossa casa, proteger a nossa família, sim, dos ataques que vêm de fora. Mas como você falou muito bem, né, essa preocupação ela demanda um olhar para dentro, um olhar para si mesmo, né, um conhecer a si mesmo, isso é muito importante. Eu acho que nem sempre vai vir de fora o problema. sim, exato. Esse olhar ele tem que ser um olhar mais cauteloso, porque às vezes a gente está ali sendo o guardião de tudo, mas a gente dá as costas para aquilo que mais importa, né. Sim, verdade. A gente fica procurando coisas de fora. Eu não sei vocês, sabe, mas eu já fui uma pessoa que dei muitas desculpas, sabe, com relação aos meus erros, e na real o problema estava aqui dentro, estava comigo, sabe. Muitas das vezes nós queremos terceirizar, contar historinhas para que nós continuemos errando, sabe. A gente está errando, vai errar: "Ah não, mas eu errei por conta disso, eu falhei por conta dessas coisas aqui, foi por causa dessa pessoa, foi por causa dessa amizade, mas eu me coloquei dentro dessa amizade, Exatamente. eu me permiti estar nesse relacionamento com essa pessoa".
sabe. Muitos de nós colocamos culpa no namoro, mas foi você que enviou a mensagem para a pessoa, sabe. Foi você que enviou a mensagem, falou: "Não, vamos ficar juntos". E na nossa vida a gente precisa identificar quem somos nós, sabe. O que que eu estou errando? A gente precisa ter uma autocrítica, sabe, que o perigo, ele vem de dentro, Uhum, sabe, daquilo que a gente faz. E se a gente aprender com o que está escrito na Bíblia, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele sempre diz que, ah, ele era falho, sabe. Ele era fraco, ele era forte com o Senhor, quando ele estava no Senhor. Agora quando se tratava da sua natureza, ele já falava: "Pô, eu não sou, sabe, eu não sou forte o suficiente para vencer essas essa coisas". percepção individual dele é Sim, fantástica, né, ele sempre se coloca nessa posição de realmente de diminuir para Deus crescer nele, né, e eu acho que é muito importante até para quem está ouvindo a gente começar a definir, né, sim, de forma prática essas ameaças. Você trouxe até naquele briefing que a gente fez, sim, assim, pontos importantes para o que a gente precisa olhar. Porque o que exato. eu acho importante é primeiro você que está aí definir o seguinte, assim, começar a refletir sobre o cenário. Imagina que chega alguém para falar mal de uma outra pessoa para você. Alguém que tá ali, achou você parado, de alguma forma, Sim, disponível para falar sobre um assunto que não deveria estar sendo comentado, que não deveria sim, estar sendo dito. E aí, como você falou, pastor, a gente acaba terceirizando a culpa e dizendo: "Nossa, a pessoa está falando da outra pessoa". perfeito. Mas em que momento que você criou um ambiente propício para alguém chegar até você para dizer algo sobre alguém? Então acho que é esse diagnóstico que a gente precisa ter, né. Sim, Que momento que eu dou aqui a saber que eu sou uma pessoa própria para alguém chegar e olhar, pra mim e dizer: "Olha, vou ali comentar sobre alguém com Wallace". Então essa é uma preocupação. Mais do que o que foi comentado, mais do que o que foi falado, eu preciso me preocupar, falar: "Opa, eu tô me posicionando de forma errada. Eu tô dando exatamente. liberdade para alguma coisa acontecer que não deveria". Então primeiro é sempre olhar para mim, falar: "Cara, Isso, onde eu errei para que isso pudesse acontecer?" Pra depois eu investigar sobre o que aconteceu, qualquer coisa do tipo, que não verdade. deve não cabe a nós. Mas vamos falar um pouco dessas ameaças, porque isso vai acontecer na minha vida, vai acontecer na Exatamente, vida de quem tá lá ouvindo. perfeito. Eu acho que é importante a gente trazer. Essa interação, ela é muito legal, porque você pode colocar nos comentários as definições de ameaças, que é para sua vida, que pode ser para minha vida também. E o Wallace acabou de fazer uma definição aqui, é da gente participar de conversas que nós não deveríamos participar. São os pecados, sabe, ocultos, aqueles que ninguém sabe. Porque muitas das vezes nós criticamos as pessoas que estão em pecado Verdade. e vivendo na prática pecaminosa. Só que existem pecados que não são descobertos, e esses também precisam ser combatidos, Perfeito. sabe, esses pecados precisam ser combatidos. Eu gosto muito de falar sobre caráter, porque caráter é aquilo que eu faço quando ninguém está me vendo. Sabe, eu sou honesto com os meus amigos quando eles estão na minha frente, eu sou honesto com os meus amigos quando eles não estão me vendo. Então, uma definição de ameaça é quando nós falhamos no nosso caráter, quando nós fingimos ser quem nós não somos, sabe. Eu acho que esse é um tema muito importante, porque a Bíblia nos ensina a viver na verdade, né, Wallace? E quando a gente tem essa falha no caráter, nesse erro que talvez não é nem descoberto, é algo meu que eu estou escondendo, isso é uma ameaça, porque isso vai drenando a minha vida espiritual, sabe? Nós precisamos ter um cuidado dessas pequenas coisas e a gente dá muita ênfase naquilo que é visível, Uhum. É o mas material, né. é no material. Só que eu queria convidar você junto comigo, junto com o Wallace aqui, a identificar áreas na sua vida onde ninguém conhece, aquilo que só você e Deus sabe. Eu queria que você, nesse momento, né, junto conosco, identificasse aquilo que está drenando a sua fé. E a gente sabe que na nossa caminhada com Deus não é fácil, Não. sabe? As lutas vêm, as dificuldades vêm, o desânimo ele bate na nossa porta, porém, a gente precisa identificar e buscar uma solução, né. E a Bíblia ela vai dizer que
Deus opera em nós o querer e o realizar, né. E Exato. como você estava falando, a gente fica muito preso às coisas materiais, mas também aqui a gente está falando de tudo. Tudo. Ele opera em nós um querer e um realizar em todo tempo. Então, Perfeito. se eu tô me pegando em práticas aqui, né, nessa desobediência secreta, as coisas que eu tô fazendo que ninguém sabe e que são pecados que estão minando essa minha vida espiritual, Sim, é porque de fato eu preciso começar de dentro para fora essa limpeza. Eu preciso buscar cada vez mais essa limpeza espiritual, porque não é Deus que está operando em mim esse querer e realizar. Isso não sim, é de Deus. Então, perfeito. se eu já sei que tem esse problema, eu preciso primeiro mergulhar de volta, né, no primeiro amor, como você Sim, trouxe, buscar cada vez mais profundamente o Senhor, porque é Ele que vai operar em mim, esse não realizar, na verdade, ali a coisa errada. sim, Porque os desejos que vêm do Senhor são perfeitos. A vontade do Senhor sobre a nossa vida ela é uma vontade plena e abundante, né, para sim, que nós tenhamos aqui sucesso. Então, se tudo isso tem acontecido e a gente tem sentido essa força sendo minada, é porque está faltando Deus. exato. Falta Deus aqui. Não adianta ser, simplesmente um conselho, ou vai lá no pastor Jonathan, ele vai ter alguma coisa, ele já deve ter feito alguma coisa de errada, ele vai me ensinar aqui, vai me falar o que não, aqui é Deus mesmo, porque Deus ele vai operar de Sim, forma personalíssima na vida de cada um. Ele vai trazer caminhos. Não necessariamente o caminho que pode ter tirado o Wallace no pecado, vai ser o caminho que vai tirar o pastor Jonathan do pecado. sim, Deus ele vai tratar individualmente com cada um, mas perfeito. para isso nós precisamos de relacionamento, de proximidade. Então aqui é muito importante que você entenda que se há um vício, né? Você tem um vício que você não consegue sair. Se você tem um problema muito grande em relação talvez a um consumo exacerbado, se você tem aqui um problema com pornografia, um problema com coisas que você sabe que não deveria estar fazendo, você precisa primeiro de Deus. Você Exato. precisa primeiro mergulhar naquilo que é a essência, que é ter a presença do Senhor na tua vida. Porque sozinho realmente a gente não vai conseguir, né, pastor? Sozinho é muito difícil, sabe, sozinho é muito difícil. E o bom é que nós temos um amigo próximo, né, nós temos o Espírito Santo, aquele que não nos abandona, não nos deixa sozinho, sabe. Ele é a força capacitadora, aquele que nos dá capacidade de vencer o pecado. E essas ameaças, elas precisam ser combatidas. Uma coisa também muito importante é o perdão, sabe. Porque eu fiz uma atividade na escola, Wallace, muito interessante. Como seria o mundo se a palavra perdão não Meu existisse, Deus. sabe? Eu queria convidar você a fazer esse exercício, sabe? Se aquela pessoa que errou contigo não tivesse mais a oportunidade de te pedir perdão, você nunca mais falaria com ela. E se você errou com alguém e não tivesse mais a possibilidade de pedir perdão para alguém, sabe? E eu nem vou levar para o mérito de que Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, Meu sabe, e as Deus. nossas falhas, sabe. Então, a falta de perdão também é uma ameaça, sabe, uma ameaça grave. E nesse mundo, né, no cotidiano que nós estamos vivendo, nós erramos o tempo todo com as pessoas. Seja na intenção de errar ou seja sem Uhum. intenção, nós estamos errando. E muitas das vezes as pessoas vão nos magoar, sabe. Eu não acredito, Wallace, que as pessoas magoam a outra de propósito. "Não, eu vou magoar, eu vou tocar no sentimento dela, eu vou deixar ela triste de propósito". Não, mas talvez alguém te magoou, e uma das ameaças que vai drenar a sua fé é a falta de perdão, sabe. A falta de perdão, ela vai drenar a tua fé, porque você vai ficar preso na amargura. E a Bíblia diz que a amargura não é uma coisa boa, sabe, a amargura ela vai fazer algo ruim dentro de você. É muito interessante porque às vezes as pessoas perguntam: "Pô, mas eu não elas falam, né: "Eu não consigo perdoar, Isso, não pode, essa pessoa não merece o perdão, sim, ela fez isso comigo", e aí começa a trazer a valor, né, aquilo que foi feito. Só que as pessoas esquecem que primeiro ponto do perdão, ele não é sobre o outro, sim, ele é sobre você. E aqui não é sobre um merecimento, esse é o segundo ponto do perdão, sim, é sobre uma obediência. Então, o perdão ele não é para você dizer para o outro que ele venceu, é para você dizer para o outro que alguém venceu na cruz por você, que aquilo é irrelevante. basta. Só basta. Eu Exato, não preciso que você fique atrelado a mim de alguma forma por um rancor, por qualquer coisa do tipo, pelo contrário,
Só tô te dizendo com o meu perdão que eu obedeço a alguém que é maior do que isso tudo aqui. exato, Então a gente precisa ter essa clareza, porque senão as pessoas ficam aprisionadas a esse tipo de sentimento, dizendo: "Olha, a pessoa não merece. O que ela fez foi muito ruim", sim. Por sim, vezes o que as pessoas fazem foi uma coisa muito ruim, que você viveu talvez foi algo que, cara, se a gente for analisar, fosse imperdoável. Mas aqui o perdão ele não tá de novo atrelado a merecimento, ele tá atrelado a uma obediência. sim, Porque o que aconteceu também com Jesus foi imperdoável, mas ele fez por um propósito, é para que você tivesse vida. Então se o Senhor perdoou tudo aquilo que a gente fez de errado lá atrás, a ponto de dar o seu filho, para que ele morresse por nós, sem nenhum tipo de culpa, quem somos nós para não perdoar alguém? E aí como você falou, né, pastor, imagina se eu não tivesse esse perdão, o que seria de nós? exatamente, Nós não seríamos alvo da graça de Deus, né, verdade, simplesmente por uma inexistência, assim, por uma impossibilidade de errar de novo. exato, E a gente errou lá no começo de tudo, exato, e a gente continua errando, mas a gente sabe que tem alguém que nos perdoa. E a Bíblia vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não como perfeito. justificativo, porque às vezes as pessoas pegam esse versículo, né, Sim, "Não, eu pra posso pecar", não, não é como justificativo, é só para dizer que tem alguém maior do que qualquer pecado que sim, possa vir a existir, né. perfeito. Eu queria compartilhar aqui algo muito interessante que está em Cantares capítulo 2 versículo 15 que diz assim, ó: "Apanhai-nos as raposinhas que fazem mal às vinhas". É o interessante isso aqui que Salomão ele escreve, porque ele vai falar sobre as raposas e vai falar sobre as raposinhas que fazem mal às vinhas. O que isso quer dizer? O que ele queria dizer com isso? As raposas são algo grande que nós conseguimos ver, são coisas grandes, as raposas. Elas são grandes, a gente consegue perceber o quão mal ela está fazendo, o quanto está sendo ruim, ser atrapalhado por raposas. Mas ele fala também para nós estarmos atentos às raposinhas, às coisas pequenas. Porque as raposinhas, elas vão roer as raízes, elas vão pegar as raízes e vai fazer mal às vinhas. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós precisamos estar atento àquilo que está roendo as nossas raízes, sabe. Uhum. Raízes são pequenas coisas, mas são importantíssimas para o sustento, para nos manter em pé, sabe. E o que são as raízes? São todas as coisas que nós aprendemos ao longo da nossa caminhada cristã. Sabe aquela aula de EBD quando você era pequeno? São raízes. Os ensinamentos dos seus pais, raízes. As palavras que nós ouvimos no arena, nos cultos, são raízes. E essas ameaças, esses perigos, essa criptonita, ela vem justamente para roer as raízes, aquilo que está nos mantendo de pé. E a Bíblia, ela diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Muitas das vezes nós estamos enraizados, nós estamos firmes na igreja, porém nós deixamos as raposinhas agir nas vinhas e acaba minando e roendo as nossas raízes, né? E a gente Perfeito. acaba caindo. O inimigo ele quer atacar logo naquele lugar que nos nutre, né, que é o Isso, lugar que nos deixa de pé. É exato, por onde o nosso crescimento ele vai acontecer. Então, acho que trouxe muito bem essa questão das raízes, porque ele podia simplesmente esperar e cortar um galho, né, exato, ele não quer cortar um galho, ele quer impedir o crescimento da igreja. exato. E o que eu acho interessante também nessa passagem, pastor, que quando ele fala, ele dá o nome da árvore, né, que são as vinhas. E a vinha na Bíblia ela é sinônimo de alegria, né. A uva que era feito os vinhos para as festas, né, que eram usados ali nos casamentos. Então, isso ele vai justamente evidenciar que as pequenas raposinhas, esses pequenos pecados, esses pequenos erros, eles vão vir de fato para minar a nossa alegria. E é nisso que a gente tem que ter cuidado, porque não acontece do dia para a noite, né. Existe um ponto específico aqui, essas coisas que o inimigo ele quer utilizar, né, esses pequenos erros que ninguém estão vendo, isso vai minando o nosso espiritual ao ponto de daqui a pouco nós não nos reconhecermos mais. A gente está num buraco, a gente entra numa depressão, numa ansiedade exacerbada, a gente começa a ter esses sintomas, né, psicológicos em relação àquilo, porque a gente se distanciou da nossa essência, Isso. que tá no Senhor, né. Como ele não está mais operando em nós o querer realizar que a gente Sim, falou, como ele não está mais dentro de nós,
quem tá no comando desse negócio? E aí Verdade. imagina você tá dentro de um ônibus e daqui a pouco você dá uma estalada, você: "Cara, eu tô vendo um diferente o ambiente aqui, nunca passei nesse lugar", e você olha para o motorista e não é o motorista que você tá habituado. Quem tá dirigindo? Pra onde que a gente tá indo nesse negócio? Você tá acostumado a pegar aquela mesma linha o tempo todo, né, aquele mesmo É, ônibus, aí quando você chega lá, cara, é um cara diferente, a rota tá diferente, o lugar tá diferente, o ambiente que você tá olhando tá diferente. Você se perdeu e você não sabe nem como voltar mais. sim, E isso é um grande problema, sim, mas tem solução, né. Se a gente tem uma solução. exatamente. A gente sempre tem uma solução, porque Jesus, ele é a solução. Eu gosto muito, cara, de ouvir pregações e da igreja, né, da igreja do Senhor, porque a igreja, a Bíblia nos aponta os nossos defeitos, mas ela não só aponta os nossos defeitos, ela nos mostra o caminho que nós devemos seguir, sabe? Ela nos mostra uma solução, sabe? Jesus é a solução. Nós estamos falando aqui sobre ameaças, aquilo que te enfraquece. Talvez você esteja apanhando, falando: "Meu Deus, eu faço tudo isso, tá acontecendo tudo isso comigo", mas nosso intuito não é te deixar no chão, o nosso intuito é te mostrar a luz, te mostrar um caminho. E algo interessante, Wallace, e um assunto muito bom para a gente falar é que Deus, ele não se assusta com a nossa fraqueza. Deus, ele não se assusta com o nosso pecado, sabe? Não existe nada que Deus não possa solucionar, né? E o interessante é que quando Jesus ele entra na nossa vida, o seu sangue nos purifica, Glória a sabe, Deus. nos torna limpos, sabe, nos torna santo. Isso é muito lindo, nos torna um povo separado. Nós precisamos entender aonde nós erramos, entender o nosso pecado, aquilo que nos ameaça. A partir disso, nós reconhecemos o nosso erro. Deus não se assusta, porque ele não é pego de surpresa com nada, não existe nada que aconteceu na nossa vida que ele não tenha visto. Ele nos reconhece, quando nós pedimos perdão, ele nos perdoa, e o seu sangue nos purifica e nos dá uma nova vida, sabe. Isso é maravilhoso, né, Muito lindo, Wallace? Isso é muito lindo. isso é lindo demais, né. E, eu brinco, né, a nossa grande sorte é que nós somos alvo, né, do Isso, projeto de reconciliação de Deus. perfeito, perfeito. Nós somos alvo e ele nos deu alguém que é amigo, que é conselheiro, né. Ele nos deu alguém que habita em nós e ele consegue ter esse poder de nos transformar, Sim, consegue ter esse poder de tirar de um buraco e você acordar e dizer: "Olha, você não saiu do buraco, mas agora você tem companhia". É aquele mesmo que está na fornalha, é aquele mesmo que está na prisão, é aquele sim, mesmo que está num hospital com quem está doente, é aquele mesmo que faz a gente passar por problemas e cenários em que todas as outras pessoas do mundo já teriam desistido. sim, Mas é com ele que a gente consegue dar um sorriso num cenário desse, né. É por conta dele que a gente consegue levantar todo dia e ir para um trabalho que a gente não gostaria de estar. É sim, por conta dele que a gente consegue olhar no olho do nosso filho e, cara, e buscar cada vez mais dar uma vida melhor. Então acho que esse propósito maior por ter esse esse alvo, né, por sermos esse alvo sim. dessa reconciliação, é o que permite você, com todo o seu pecado, com toda a sua dor, com tudo aquilo que talvez hoje você olhe e diga: "Cara, eu não sou merecedor", mas você é alvo do projeto de reconciliação de Deus com a humanidade. Então, se sinta privilegiado, Sim, você tem acesso. Esse acesso ele está disponível. O Espírito Santo ele está disponível tá para habitar em disponível. nós e você merece viver um novo tempo de Deus na sua vida. E a gente tem aqui, olhando para isso, né, caminhando aqui para o final, a gente tem algumas, visões de checagem de status. O que que é isso aqui, Hum. pastor, que você colocou para a gente poder falar? Checagem de status é Status de status é aquilo que a gente para a gente precisa. olhar exatamente o que que são as ameaças, ba bater aquele Exatamente. checklist, né? É, checklist. Eu queria convidar você, cara, nesse momento, a fazer um checklist daquilo que você tem feito e que você sabe que não é correto, sabe. A partir do momento que nós identificamos o erro, a gente começa o nosso processo de transformação, sabe.
Agora nós vamos fazer um exercício de identificação, sabe? Identificar. Vamos trazer para a luz aquilo que está sendo feito que não é de agrado do Senhor, aquilo que está sendo feito que é a sua criptonita, sabe? Não dá pra Então, deixar debaixo dos panos não mais, né? pode deixar. Senão não resolve. Assim como nós entendemos que Jesus ele é a luz, né, e aonde a luz está, as trevas elas não podem dominar. Amém. Nós vamos trazer agora os nossos defeitos, sabe? Até aquilo que não é pecado, sabe? Existem práticas que não são pecaminosas, mas que está drenando a nossa fé, É verdade. sabe? Tipo, Eu uma compra do que não devia, Exatamente, comprar o que não deveria, mexer no telefone o tempo todo o ali, tempo perdendo tempo todo. que podia ser um tempo útil, né, pra vo Exatamente. São muitas coisas que não são pecaminosas, verdade. mas que estão drenando a nossa fé, sabe. Então nós vamos fazer o quê? Colocar todas essas coisas na luz. Amém. A partir do momento em que a luz entra nessas coisas, o mal, né, ele não pode dominar mais, porque nós somos agora, pessoas que vivem na luz. E Jesus, ele é a luz, né, que ilumina a nossa vida. Wallace, e para terminar, nós temos aqui 2 exemplos muito interessantes, né, quebrando um pouquinho o protocolo. Eu sou uma pessoa que nasci na igreja, no ambiente cristão, sabe. Eu nunca vivi fora da igreja, porém nessa vida, né, durante esse crescimento, adolescência, eu já errei demais. Eu já encontrei muito com a pedra da criptonita que drenou minha fé e me deixou fraco, me deixou em dúvida, mas chegou um momento em que eu tive encontro com Jesus novamente e voltei para a rota correta, né. E nós temos seu exemplo também. Eu era a própria criptonita, né, igual Paulo. Eu queria ouvir de você, né, como é encontrar, né, tá na criptonita ali, né, e encontrar Jesus e Jesus purificar e Cara, transformar a acho que é vida. isso, é você conseguir ter uma vida em que você não precise olhar para trás, né, e reconhecer de que existe de fato um antes e depois de Cristo. Sim, É você entender que você não tem nada e não merece nada, a ponto de você entender que você é alvo de uma graça que é sim, imerecida sim, também, mas que quão bom é viver, né, na presença do Senhor, sim, viver com os irmãos que estão aqui, que habitam, né, encontrar amigos, né, sim, como a gente encontra ao longo da vida, olhar para alguém e falar assim: "Ah, como eu amo essa pessoa". sim, Não porque ela faz parte da minha vida, né, nós somos amigos, a gente não tá o tempo todo junto, né, sim, pastor, mas a gente se encontra e fala: "Cara, como é bom ser amigo do pastor, como é bom estar junto, como é bom a gente estar aqui, compartilhando sonhos e vivendo momentos como esse, inclusive do podcast sim, junto". Então, isso não tem preço. Então, se eu puder traduzir de alguma forma o que que é você estar na escuridão e vir para a luz, que foi o meu caso, é encontrar a identidade de novo. Assim, você sai de alguém que não tinha identidade, não se reconhecia como nada, para alguém que de fato foi desenhado pelo Senhor, foi construído pelo Senhor, foi moldado por Ele, foi planejado por Ele. Embora ele não se surpreenda com nada daquilo que teve no passado, ele tinha um plano, ele tinha um projeto. E ser alvo do Senhor e se sentir um projeto de alguém tão poderoso e tão sim, grande é algo que todo mundo deveria experimentar. Porque você se sente de fato alguém, você tem essa identidade renovada e pertencente a essa identidade você começa a viver diferente. Você começa a sim, alcançar sonhos diferentes, você começa a pensar sobre a vida de forma diferente e coisas que são as pequenas coisas do mundo, que a gente briga, que a gente discute, elas começam a ficar pequenas. sim. Porque eu sei que a misericórdia do Senhor ela me alcança todos os dias. Isso é muito bom. Glória, glória a Deus. É muito bom, cara, conversar com você. A gente poderia ficar aqui falando 2 horas, mas eu queria que você, né, que está assistindo esse podcast, entendesse essa mensagem, sabe? Nós não estamos jogando palavras ao vento, nós não estamos falando de qualquer tema, nós estamos falando de coisas pertinentes, aquilo que pode despertar, né, a sua vida e abrir os seus olhos. Às vezes a gente precisa que os nossos olhos sejam abertos para reconhecer coisas que estão nos fazendo mal. E Perfeito. lembrando, né, que eu acabei de dizer,
A criptonita ela pode ser o pecado de estimação que você faz, a mentira que você conta, a tua falta de perdão, mas ela também pode ser coisas que não são pecaminosas, Cuida disso aí, senão vai dar mas que, problema. que te agarra. São Problema. coisas que te agarram, tá? Traz Muito pra luz. Deus não vai se surpreender com o que você vai trazer, que você vai colocar na luz. Talvez você até se surpreenda. Se eu começar a fazer a anotação checklist que o pastor falou assim, meu Deus, eu faço isso aqui. Faz. Deus não tá surpreso. Mas coloca na luz que tem um caminho pra você. É exatamente isso aí. Curte e compartilha, mais uma vez. Toda sexta-feira vai ter um episódio novo. Vou estar aqui com o pastor Jonathan trazendo algum conteúdo. Se você também quer sugestões do que a gente pode falar, Sim. coloca aqui nos comentários, Escreva nos compartilha com mais comentários, um. vamos lá. Porque a gente está aqui para poder trazer à tona mensagens importantes, né, pastor? Histórias, testemunhos e, mais do que tudo, conteúdo e conhecimento para você, mais de Deus, porque aqui é Deus na prática. A gente vive, a gente não só fala. A gente está falando do que a gente de fato vive, né? Perfeito. Nos vemos então no próximo episódio. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau.